Olá, pessoal. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o uso e os S, que nós estávamos vendo na aula de ontem. E hoje vamos falar sobre o uso do S com som de Z. Também alguns exercícios relacionados a verbos, ok? Nós estamos lembrando também. Então, acompanhe aqui durante a apresentação dos slides o uso dessas regras, principalmente na hora que vocês forem escrever, tudo bem? Então vamos lá. Quando usar o S ou dois S? A letra S, ela assume diferentes sons quando está entre duas vogais ou entre duas consoantes. Vejamos algumas regras. Quando usamos um S no início das palavras, usaremos sempre um S só no início das palavras. Nunca usaremos dois S no início das palavras. Sempre um S. Vejamos alguns exemplos. Olhem a palavra salada. Salada começa com S. Eu escrevo com um S. Sapato, a mesma coisa. Começa com S. Sempre com um S só. Soldado. Pensem em outras palavrinhas que comecem com S. Então, pensem sempre, lembrem-se sempre que nós nunca usaremos dois S's no início da palavra. Início de palavra com S é sempre um S só. E quando nós usamos dois S's? Usamos dois S's sempre entre as vogais A, E, I, O e U. Por exemplo, veja a palavrinha pássaro. Pássaro. Nós temos duas vogais entre os dois S's, não temos? Vogal A de um lado e vogal A do outro lado. Tosse. Vogal O e vogal E. E entre elas, dois S's. E gesso. Também a mesma coisa. Entre as vogais, usamos dois S's. E quando usamos somente um S no meio das palavras, usamos um S só, sempre entre uma consoante e uma vogal. Por exemplo, urso. Qual é a consoante que está antes do S? R. E depois temos a vogal O. Pensão. Qual é a consoante que está antes do S? N. E depois temos a vogal A. Ensinar. Qual é a consoante que está antes do S? N. E depois temos a vogal I. Então, entre consoante e vogal, eu utilizo um S só. E quando que nós usamos o S com som de Z? Também usamos o S com som de Z entre vogais. Por exemplo, pesado. Não tem o som do S? Z. Deixa de ter o som do S, não é? E entre as vogais, nós temos a letra S, mas com som de Z. Casamento, a mesma coisa. O S entre as vogais e o S que traz o som de Z. Casamento. E depois também temos a palavra camisa, que tem o S entre as vogais e o S traz o som de Z. Camisa. Certo? Então vamos agora aos exercícios.